Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para Ele assistiu a um só dia de escola e mesmo assim, com a idade de 12 anos, um simples garoto confundia os sacerdotes no templo através do seu ensinamento. Amém. Deus abençoe-nos. São Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 5. Mateus 17, 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Dá-nos habilidade, Senhor, para te escutar. Cada um de nós precisamos disto. E depois que ouvirmos a sua voz, não confundiremos mais com outra voz. Tu és o único e tem uma voz. O Senhor teve a voz do 7º anjo. E o seu profeta diz que hoje a esposa tem uma voz. A voz do Espírito, que fala através dela, de um corpo místico que tem recebido uma transformação. Continue manifestando sua palavra para entendermos sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Mudando a sua fisionomia.
Ele disse: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Israel, não sois consumidos. É importante saber que ele não muda em sua essência, em sua natureza, ele só muda sua fisionomia. Ele muda sua aparência, o seu aspecto, o que é externo. Se ele permanecesse numa fisionomia, como a luz, que é uma forma de você vê-lo, e assim mesmo ele estava escondido nesta luz. Não conseguia ver o seu rosto, onde você poderia ter a fisionomia. É uma feição de rosto, são feições, né, do rosto. Mas na coluna de fogo você não poderia vê-lo. Faltava você ver o rosto. Moisés não pôde ver o rosto, teve que ver as costas. Porque Deus veio manifestar o seu rosto em Cristo. Ali você vê o rosto, a fisionomia de Deus. É humano? É. Mas é a fisionomia de Deus. Deus tem esta fisionomia, este aspecto, este rosto, que o irmão Brana disse que o seu olhar, ele viu o rosto e aí está o olho, o seu olhar. É como virar o mundo ao revés. É um bom rosto, é uma boa aparência. Não é que por virar o mundo ao revés é um mau rosto, mas é o resplendor, o poder que tem nesta fisionomia. O rosto de Moisés, a sua fisionomia brilhava, ao ponto dele precisar pôr um véu, para que o povo não visse o rosto, a coisa clara. Mas Deus um dia tirou o véu e quis mostrar sua fisionomia. Eu gosto de mexer com isso porque você tem que saber que em qualquer tempo você verá esse Deus. Sua fisionomia não é um profeta. Sua fisionomia é Jesus Cristo. Ele é profeta, mas ele é profeta dos profetas. Esta fisionomia não muda. Você o verá. Nós o veremos. Amém? Eu já tenho dito sobre isto. Quando, como diz o hino, quando eu chegar lá no céu, primeiro eu quero ver meu Salvador. Não muda. Você quer ver aquele Salvador, aquele que nasceu por obra do Espírito Santo. É diferente de todos os homens. E no parecer é igual aos homens. É diferente porque nasceu pelo Espírito. É igual porque tem aparência humana. Tem uma fisionomia, uma feição. Tem um rosto. O Velho Testamento falava da mão de Deus, do olho de Deus. Mas o Novo Testamento revelou o rosto de Deus. Aquilo que não se via lá, se vê no Novo Testamento. A mão. No Velho Testamento fala da mão de Deus, mas o Novo Testamento revelou a mão de Deus, que é Jesus Cristo. Graças a Deus. Bem, mais uma vez, irmãos, nós estamos mexendo com isto, mudando a sua fisionomia. É parte também da deidade, que tem que haver uma mudança. A união invisível da noiva de Cristo
54. E assim foi Deus manifestado no princípio. Apareceu como Jeová, Deus o Pai. Então ele apareceu como Deus, o Filho de Jesus Cristo. Agora ele tem estado aparecendo como Deus, o Espírito Santo. O mesmo Deus em todo o tempo. 3 manifestações do mesmo Deus. Então ele faz o papel de um ator, mudando sua fisionomia, mudando a máscara. Por dentro é o mesmo Deus. Se você ver a coluna de fogo, se você ver a nuvem, e depois você vê ele mudado para um tabernáculo de carne. Você vê ele no monte, não pode tocar no monte. Você vê ele em carne, os discípulos dizem, nós tocamos na palavra da vida. Mas lá não podia tocar, como o Pai, porque ele estava em espírito e ele tinha sua fisionomia de logos, coluna de fogo, e você não poderia vê-lo, como Moisés teve que ver as costas dele. Mas um dia no Calvário, todos olharam para ele. Isaías fala, e olharão para mim. Todos olharão para mim. E ali foi onde todos olharam para ele, no Calvário, vendo a fisionomia de Deus. A boca, o nariz, o rosto, o ouvido. Você vê tudo nele. Os olhos. Você está vendo Deus. É a mesma coisa quando ele manifestou sobre o monte pôr do sol. Olha essa coluna de fogo para você ver. Quando ele manifestou, o irmão Brana diz assim, olha seus olhos, olha sua boca, seu nariz, é Jesus Cristo. Ele veio com uma feição humana aqui na terra. E agora ele veio com uma afeição sobrenatural, porque ele estava estampado numa nuvem de 7 anjos ao seu redor, que os 7 anjos formavam a sua peruca branca, mostrando que ele é o supremo juiz, que não vem de cabelo preto, mesmo tendo cabelo preto, que foi visto mais embaixo cabelo preto, mas em cima era branco. E era de 33 anos, diz o profeta. É que Deus manifesta como juiz. Aí ele põe uma peruca, e a peruca de Deus era Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. 7 anjos. Estes 7 anjos, você tem um natural, que eu disse o nome deles aqui na terra, e você tem a teofania deles, quando eles vieram com Jesus Cristo para trazer a revelação dos 7 selos. Eles vieram voando da eternidade, diz o profeta, e parou sobre o monte pôr do sol e foi fotografado das 18h10 às 18h30 do dia 28 de fevereiro de 1963. Isto foi maravilhoso. Você viu o rosto dele. Quando você toma essa foto, você vê o rosto dele outra vez. Mas ele sempre está mudando de forma, de aspecto, de máscara, porque ele vem de espírito a carne. De carne, ele volta a espírito outra vez. De espírito, ele se manifesta em carne
com a mensagem do Filho do Homem no entardecer. Malaquias 4, Lucas 17, 26 a 30. E logo ele está em espírito, que é a mensagem do dia, outra vez. Amém. Ele mudou a sua fisionomia. Envergonhados dele, pregado em 1965, 52. O que eu queria, e a gente mexe muito com os dualistas, com os irmãos da ressurreição isolada, mas o que eu queria é que eles, que têm a mensagem de um teólogo que andou com o irmão Branham, que eles procurassem dentro da mensagem do teólogo as mesmas expressões de fé de William Branham. Quando William Branham diz, a Bíblia diz que ele mudou a sua fisionomia, ou ele mudou a si mesmo, que é transfigurar-se. Emorfe, a palavra vem do grego, emorfe, significa um ator grego que representa muitas cenas. Hoje, ele mudou a si mesmo. Emorfe. Hoje, ele é uma coisa e no próximo ato ele é outra coisa. Preste atenção, porque mesmo que você já sabe, são coisas que você precisa guardar, porque depois se te perguntar você não sabe falar. Ele é uma coisa em um ato, porque este é o papel de ator que Deus também faz. Ele é Deus, o Pai, em um ato, Deus, o Filho, em outro ato, e Deus, o Espírito Santo, neste ato. Deus, o Pai, no ato da criação, Deus, o Filho, no ato da salvação, Deus, o Espírito Santo, no ato da luz, esclarecer do Espírito Santo para o povo. Então você vê Deus criando, você não o vê. Ele criou, ele é a palavra, foi a palavra que criou todas as coisas, mas a palavra era uma teofania, que aparecia e desaparecia ao mesmo tempo. Mas ele veio deste ato de Deus Espírito invisível para o ato de Deus o Filho, o visível. E é o mesmo Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Você vai a São João capítulo 1, verso 1. Você vê a mesma coisa. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele esteve no mundo e o mundo não o conheceu. Ele criou tudo, esteve no mundo e o mundo não o conheceu como Criador. Conheceram ele como um profeta, conheceram ele como um bom homem, e o irmão Branham diz, eles até queriam fazer dele um filósofo. Conhecendo ele naquilo que ele não é, deveriam conhecê-lo naquilo que ele é. Porque era um profeta? Sim, mas você não pode crer nele como um profeta, como Moisés, como Elias, como João Batista. Você tem que crer nele como o profeta dos profetas, o maior de todos, que se fez o menor de todos, para poder sofrer a morte, para salvar a todos que nele creem. Aleluia. Ele era Deus o Pai em um ato, Deus o Filho em outro ato. Procura isso na mensagem
dos teólogos, dizendo que é o mesmo. Ele é o Deus Pai num ato, que é Espírito, o Deus Filho em outro ato, que era o mesmo Pai. Só que ele estava no ato de filho, ele mudou sua máscara, ele mudou sua fisionomia. E a gente precisa de estar atento, porque você quer ver Deus numa manifestação, ele vem numa fisionomia, na outra ele vem noutra. Ele muda sua fisionomia e por dentro é o mesmo Deus. Ele não muda como Deus, ele muda só seu parecer, só a sua fisionomia, sua máscara, para que ele possa falar com o povo. Ele teve que logo pôr a máscara de Moisés, porque como ele veio falando com o povo, naquela luz, naquele fogo, o povo diz: Moisés, não fale Deus conosco, para que não morramos, fale tu conosco. E Deus então passou a falar assim. Deus fala com o profeta e o profeta fala com o povo. Por isso, em todos os profetas você viu isto. Até Jesus Cristo, isto. Até William Branham, isto. Deus fala a um, depois aquele um fala com os outros. É a maneira de Deus. É Deus mudando de máscara. E de você saber que Deus hoje tem a sua máscara. Você crê em Deus? Você crê na mensagem da hora? Deus parece com você. Por que eles não encontram Deus? Porque eles procuram na grandeza. E Ele está na simplicidade. Eles procuram Deus imortal. Ele está no mortal. Ele mudou sua fisionomia. E eles procuram o Deus Jesus. Quando veio aqui na terra, ele era Deus Brana. No amanhecer, Deus Jesus. Aqui no entardecer, Deus estava numa outra máscara, com uma outra fisionomia. Por isso, quando chamaram o irmão Brana de Senhor Jesus Cristo, ele parou de pregar. E disse: as almas que perecerem durante este período, vocês responderão por elas. Porque chamaram ele de Jesus Cristo. Não, você tinha que aceitá-lo com aquela máscara do dia. Era um humano, era Brana, e não Jesus Cristo. Mas por dentro, é o mesmo que esteve em José, é o mesmo que esteve em Moisés, é o mesmo que esteve nos profetas, é o mesmo que veio em carne, chamado Jesus. Por dentro é o mesmo que desceu no Pentecostes, que operou durante as eras, que deu força para o povo vencer a perseguição do dia a dia na era das trevas. Por dentro era o mesmo, por fora era um homem chamado Brana, por dentro era Deus. Amém? Por fora ele é você, ele é eu. Por dentro é Deus. Ele está mudando sua fisionomia. E aí você vê, se você for balancear a coisa pelas suas fraquezas, pelos seus defeitos, pelo seu humanismo, você reprova a si mesmo e diz que não tem Deus. Se você vê Jesus chorando, se você vê Jesus com a mão na cabeça porque lhe doía a cabeça, então você diria: ele morrendo, não é Deus. Mas você tem que vê-lo por dentro. Ele era tanto Deus, que quando ele morreu ali no Monte Calvário, as rochas rebentaram, porque ele tinha feito aquelas rochas.
E aquelas rochas viram, ele é nosso Criador. Os arbustos, diz o poeta, estava cheio de anjos, dizendo: faça-nos um aceno e nós mudaremos esta cena. E ele não fez nenhum aceno, porque ele tinha que nos salvar naquele ato de Deus o Filho, expondo sua natureza humana, sendo tentado. Irmão Brana diz: ele foi tentado por mulheres, mas ele não caiu. Ele foi tentado por posição que Satanás diz para ele: eu te darei tudo isso. Ele foi tentado no monte da tentação, Mateus capítulo 4. Mas ele não caiu. Ele combateu a Satanás cada vez que ele vinha com sua tentação. Nem só de pão viverá o homem. Não importa o que o diabo queira fazer, queira te dar o mundo, você já tem a palavra. Se você sabe que um pecador arrependido vale mais do que o mundo inteiro, que é uma alma salva, então você não troca aquilo que você tem pelo que o mundo, o diabo, oferece. Tem hora que o diabo te oferece um posto de pregador, para você não crer nessa mensagem. O diabo faz de você um pastor, para você não crer nessa mensagem. O diabo te dá a posição que você gosta, na igreja. E você pensa que é Deus. Mas o seu pastor, para não te perder, ele te dá a posição. E aquilo é Satanás, te dando posição para você se vender. E se você é um de Deus, você diz: eu não preciso disto, eu tenho coisa maior. Se esta palavra entrou em você, pode te oferecer um posto de diácono para te segurar naquela igreja denominacional, com aquele espírito dualista da mensagem. Mas tem gente que ela tem vontade de ter aquilo, então eles recebem coisas que não vêm de Deus, é do diabo, para tomar uma posição, quando eles estão sendo chamados simplesmente para mostrar que são filhos de Deus, para eles porem a natureza de Deus na terra, que não precisa ser pastor, diácono, obreiro, evangelista, músico, cantor, para expressar: Deus precisa de você. Ele precisa de um João, de um Pedro, de um iletrado, para expor sua fisionomia. Foi isso que Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Mas Filipe queria ver outra fisionomia, mas na fisionomia do Pai ninguém o viu, ele era espírito. Para você ver, teria que tomar agora a fisionomia do Filho, para poder ser visto. Você pode ir lá em Gênesis 18 e você vai vendo Deus tendo uma fisionomia. Porque era a maneira de Deus manifestar naquele dia, num corpo de carne, para falar com Abraão. Numa teofania, depois para andar com Abraão, para dar ceia a Abraão. Mas o importante é sempre acompanhá-lo nesta mudança de fisionomia, de cara, de rosto. A Bíblia diz que ele mudou a si mesmo. Agora, uma das coisas que sempre eu tive isso comigo, é difícil explicar para as pessoas, porque elas tomam Jesus de uma forma diferente. Elas tomam Jesus no seu espírito natural. E elas deveriam saber que o Espírito Santo, o Espírito que estava no Filho, era o Espírito Santo. O Espírito
do Filho. Não apenas que estava, mas o Espírito do Filho. O meu espírito é do mundo, mas o Espírito do Filho de Deus, Jesus Cristo, não é do mundo. É isso que você tem que ver a diferença. Eu fui gerado por sexo, mas Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, o Espírito do Filho era o Espírito Santo. Alguém disse, mas você prova, eu provo que se você crê no profeta. Porque aqui está a mensagem, o julgamento, pregado em 1964 em Tampa, Flórida, parágrafo 78. Escute, é o Filho de Deus personificado em sua igreja, como Filho do homem. Agora, meus irmãos, as pessoas precisam entender, o Filho do homem não é um corpo de muitos membros. O Filho do homem é um corpo, é um homem que é um corpo de muitos membros individual. Mas irmão Brana joga isso daqui para a igreja, como cada um de nós pregamos. Irmão Brana pregou da mesma forma. É o Filho de Deus personificado em sua igreja como Filho do homem. Mas como Filho do homem, ele era Brana. Porque o Filho do homem é Jesus Cristo. E como Filho do homem, ele não era apenas a igreja do dia. Primeiro, ele era um homem, para depois a mensagem daquele homem ser semeada naquela igreja. Como isso é bom? Olha, isso tem que cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. Ele personificado na igreja. Mas ele não pode personificar na igreja, mostrar sua cara na igreja, mostrar sua fisionomia na igreja, antes que ele primeiro revele aquela fisionomia em um homem, em um personagem dele, que ele está fazendo o trabalho de um ator, Deus fazendo isso, porque ele não pode vir como espírito. Você sabe que ele era espírito, veio em carne, voltou a espírito, ele disse, vim de Deus e volto para Deus. E isso é a revelação, vim de espírito e volto para espírito. Quando Saulo encontrou na estrada de Damasco, em Atos 9, você vai ver que ele encontrou Jesus. Mas o que é que ele viu? Uma coluna de fogo. O mesmo que estava com Moisés. Ele não viu um homem de carne, porque agora Deus já estava com outra fisionomia. Ele não apareceu na fisionomia Jesus. Ele apareceu na fisionomia coluna de fogo. Aí eles viram, Paulo viu ele e disse, Senhor, quem és tu, Senhor? E daquela coluna de fogo saiu a voz, eu sou Jesus, a quem me persegues. Deus estava numa fisionomia que Paulo, por conhecer como um judeu, por conhecer da onde que vem a coluna de fogo, por ter ele uma religião judaica. Então ele conhecia isto. E aquilo foi manifestado. Coluna de fogo, depois do Calvário, depois da descida do Espírito Santo. Na descida do Espírito Santo em Atos 2, Jesus se dividiu. Foi visto línguas de fogo divididas sobre cada um na igreja. Era Deus partindo a si mesmo para a sua igreja, enchendo sua igreja com partícula dele. Por isso ele apareceu para Saulo no caminho de Damasco. Ele apareceu com uma coluna de fogo. Era a sua fisionomia depois do Calvário, depois da ressurreição, depois de ser assunto ao céu. Ele desceu no Pentecostes e ficou com essa fisionomia do Espírito. E Paulo o conheceu
quando viu a luz: quem és tu, Senhor? Se eles conhecessem a mensagem que eles estão perseguindo hoje, essa mensagem é Jesus. A mensagem de Brana é Jesus. A mensagem de João é Jesus. A mensagem da igreja hoje, do corpo místico do Senhor nesta terra, é Jesus. Se eles soubessem que estão perseguindo a Jesus, Saulo não sabia. Ele ouviu naquela hora porque ele era eleito. Aí ele parou de perseguir a mensagem do dia. Se você for eleito na trindade, na unicidade, na dualidade, na ressurreição isolada, se você for eleito, você será como Saulo de Tarso. Você vai se converter e vai chamar esta mensagem de Senhor. Sabe o que é Senhor? Domínio, governo. Mas eles não querem a mensagem como o Senhor. Eles preferem a senhora do que o Senhor. A senhora igreja, eles preferem. Mas eles precisam conhecer a mensagem do Senhor na coluna de fogo. Mas quando Deus muda de fisionomia, bom, eu estou aqui ainda no Filho. O Espírito do Filho é o Espírito Santo. Quem diz isso foi Brana. O Espírito do Filho era o Espírito Santo. Julgamento 78. É o Filho de Deus personificado em sua igreja como o Filho do homem. Isso tem que cumprir Malaquias 4 e o resto das Escrituras. Eu chamo a atenção do tribunal. Vejam bem aqui, Filho do homem, como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, é o mesmo Deus. Não são três pessoas de uma divindade. São três manifestações, três atributos diferentes do mesmo Deus. Agora, este é filho de Davi, filho do homem, revelou então como um profeta. Filho de Davi é o rei no milênio. E agora, o Filho de Deus, para a era da igreja, como? Deus não é homem, Deus é um espírito. Olha como as coisas mudam, você tem que ver, vocês têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Foi a mensagem do capítulo 4 de São João, que Jesus deu para aquela samaritana. E logo, ela o adorou. Mas é para adorar a Deus em espírito e em verdade. Ele falou, mas ela viu nele que ele era o Messias. Ela podia adorá-lo. O ceguinho de nascença podia adorá-lo. Viu nele. Aquela era a fisionomia de Deus naquele dia. Escuta, Deus não é homem, Deus é um espírito, que ao mesmo tempo que Deus é espírito, é um homem. Você adora ele, Deus o Pai, ele é espírito. Mas quando ele veio em filho, ele não estava dizendo, ele mesmo pregando, para ser adorado. Mas era o mesmo Deus, Pai, estava num corpo de carne. E diz, você tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. Logo ele diz, o que é verdade? É a palavra. A tua palavra é a verdade. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então agora você tinha que saber onde aplicar sua adoração. Eu estou falando da adoração manifestada nestes três atributos de Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é homem, Deus é um espírito. E o Espírito do Filho é o Espírito Santo. Eu tenho um espírito normal. Eu tenho um espírito humano.
Mas o Espírito de Jesus Cristo não era assim. O Espírito de Jesus Cristo era o Espírito Santo. Por isso você vê o Pai no Filho, porque o Espírito Santo é o Pai. Maria concebeu do Espírito Santo. E Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, só pode ser Espírito Santo. Não existe um Deus Espírito e um Deus Espírito Santo. Deus é Espírito e Ele é Espírito Santo. E agora Ele estava dentro do corpo do Filho. Olha o Deus Filho. Mas por dentro, quem era? O Espírito do Filho é o Espírito Santo, o qual está revelando a era da igreja. Mas prometeu aqui nos últimos dias que o Filho do Homem seria revelado. Amém. Isso não significa que existem 3 indivíduos. Eu vou até ler parte apenas deste parágrafo, que é para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 20. Eu quero ler mais uma parte final aqui. Tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. São coisas que eu falei ontem. E o irmão Brana diz na mensagem aqui, o que nós pregamos ontem. É até importante isso. É a mesma coisa. Ele diz assim, nós encontramos ontem à noite que Ele é Deus. E ontem à noite nós também encontramos aqui que Ele é Deus. Falávamos exatamente sobre isto. Então ele diz, agora quando pensamos em Deus o Pai, é como Jesus falou aqui, seu Pai, Deus o Filho como Jesus, Deus o Espírito Santo como nós o chamamos hoje. Agora isso não significa que existam 3 indivíduos, Deus distintos. Isso significa que existe um Deus em 3 ofícios. Vamos dizer isso, tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo, porque Ele se esvaziou e se derramou em Cristo. E Cristo era corporalmente a plenitude da divindade. Tudo que Jeová era, Ele derramou em Cristo. Tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja, não em um indivíduo. Você viu que Deus era Espírito, que Ele derramou na igreja. Ele não derramou só em Pedro. Ele disse, ficai em Jerusalém, porque vocês vão receber o poder de Deus. E eles ficaram para receber o Espírito Santo. Não apenas um homem, um indivíduo, mas em todo o corpo. Aí é onde chegamos em unidade. Chegamos em unidade. O Espírito num corpo. Aí chegamos em unidade. Ele diz, temos poder. Irmãos, não há poder na divisão. O lar, quando está dividido, esse lar está sem poder. A família dividida é uma família sem poder. Uma igreja dividida é uma igreja sem poder. Um homem dividido que não sabe o que faz é um homem sem poder. Na unidade há poder. Unidade é eu unir com você, você unir comigo. É nós unirmos em torno de uma mensagem, sabendo que aquela mensagem é verdade. Teve um tempo que o irmão Brana pregava para o povo e dizia, vocês vão para a igreja mais próxima de sua casa. O irmão Brana falava isso também. Aí todo mundo dos assembleianos gostava, todo mundo gostava do irmão Brana, porque ele estava mandando mais de 500 mil de gente para as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Ele mesmo fala em suas mensagens. Mas teve um dia que a revelação o alcançou, a luz do céu, para trazer a revelação das eras, dos selos, semente da serpente, filho. Aí ele começou a pregar, sai dela, povo meu. Aí alguma pessoa podia dizer, irmão Brana, você mandou eu ir para lá, agora estou mandando você sair. Você vai entender? Ele é um sectarista, ele está fazendo um trabalho só para ele. Não, é o tempo de Deus fazer um trabalho e chamar você para a mensagem do dia. O início é um evangelismo, e aquilo é para ser conhecido por todo mundo, mas quando Deus começa a chamar o seu povo, Ele está dizendo, sai dela, povo meu. Hoje, você pensou bem, você tem que sair da própria mensagem para receber a mensagem.
Sai dela. Não é sair da católica, batista, assembleia, assim por diante hoje, não. Se tem algum lá, vai sair. Mas não é isso. Hoje a mensagem já está dentro da própria mensagem do profeta. Sai dela. Mas não é a mesma mensagem. Só que você tem que sair para conhecer os selos, o novo nome. Porque se você ficar lá na primeira e segunda etapa, você não vai conhecer. Revelação dos selos, o novo nome de Deus, o BRANHM, você não vai conhecer. Sai dela, povo meu. Amém. Glória a Deus. Então, se você quer ter poder, tem unidade. Mulher, una com seu marido para ter poder. Marido, una com a sua mulher para ter poder. Poder no lar. Para ter poder para os filhos. Filhos, una com seus pais. Pais, una com seus filhos para ter poder. Mas tem que unir dentro de uma coisa que é correta. Não adianta você falar, nós estamos unidos para ir no cinema, nós estamos unidos para ir no circo, nós estamos unidos para ir no jogo, nós estamos unidos para isso e aquilo, nós estamos unidos para assistir novela. Não, aí não adianta. Você está perdido. Você tem que estar unido para a palavra. Então vamos unir. Nós que cremos nesta mensagem, devemos unir com esta mensagem. Cada um que crê nessa mensagem, une com essa mensagem. Amém. Agora, outra vez quero ler a mensagem que eu li ontem. Ele é Deus, o Espírito Santo que está em mim. Religião híbrida, que é condenação por representação, condenação por representação, como também tem salvação por representação. Certo? Você é condenado por representação, que é o incrédulo, e você é salvo por representação. Cristo te representa. Você não é salvo porque você é salvo. Você é salvo por representação. Cristo te representa. Ele é quem pode ser ouvido. Você não entende? Mas é ele, é o trabalho dele que o Pai aceitou. O Pai estava nele, aceitando o seu trabalho, a sua morte, ao ponto do Pai, o Espírito Santo, sair dele, lá no Calvário. O que ele disse? Deus meu, por que me desamparaste? O que era? O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho, era o Espírito Santo, era o Pai. E quando o Pai saiu dele, ele tinha que morrer. Amém. 107, religião híbrida. Como eu sempre citei Davi Duplessis, dizendo que Deus não tem nenhum neto. Deus não tem neto. Deus não é avô. Agora que na Bíblia diz Deus é avô, então você tem aquela extrema ideia trinitária. Deus Pai, Deus o Filho, o outro. Porque se você tem a ideia certa, você pode ter Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, o mesmo. Mas você quer ter a ideia trinitária? Deus Pai, Deus o Filho, outro, e então Deus o Espírito Santo. Aí forma 3 pessoas. Mas não é assim a expressão bíblica. Diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E daí vocês sabem, eu sei que vocês sabem, mas tem tanta gente que precisa disso, tem muita gente que está sendo alimentado com isso ainda agora. Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas, nenhum neto. 153, religião híbrida. Claro que creio no Pai, Filho e Espírito Santo como ofícios de Deus, não como 3 deuses, mas 3 ofícios do mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas estes são títulos do seu ofício. Ele é Deus Pai, claro que ele foi no princípio. Ele é Deus o Filho, foi feito carne na terra. Ele é Deus o Espírito Santo, o qual está em mim. Vamos falar? Ele é Deus o Pai, claro que ele foi no princípio. Ele é Deus o Filho, foi feito carne na terra. Vamos agora. Ele é Deus, o Espírito Santo, fala.
Ele é Deus, o Espírito Santo, o qual está em mim. Pronto. Aí Deus mudou de fisionomia. Também espera lá, Deus parece com você, sim. A obediência, a sujeição à palavra traz a fisionomia de Deus em você. O aspecto de Deus em você. Porém, o mesmo Deus. Somente Deus, 3 ofícios. Ele uma vez não podia ser tocado ou nada, que era o Pai. Ele desceu, foi feito carne, tomou meus pecados e levou meus pecados. Aí nós já podemos tocar nele. A mulher tocou nele e parou o seu fluxo de sangue. Foi tocar nele. Mas não podia tocar nele no Velho Testamento. Mas no Novo podia. Por quê? Porque aquele Deus, Espírito, estava em carne. Você deve ser agradecido quando vê Deus em carne. E aí a mulher vê o marido em carne, que é Deus em carne. O marido vê a mulher, Deus, não é deusa não. Você sabe, a mulher, ela está no marido. Quando ela saiu em forma de costela, a obediência, a submissão, o respeito, a trouxe novamente no casamento, para que ela e ele, antes eram 2, mas agora são 1. Por quê? Porque agora ela está sujeita a ele e ele a ama. Ele não tem que bater nela, tem que amá-la. E ela não tem que mandar nele, tem que reverenciá-lo. Isso é Bíblia. Enquanto houver sol, lua, estrelas, terra, temos que estar sujeitos à Bíblia. A Bíblia, não importa o que os outros falam, o que as leis dizem, estamos sujeitos à Bíblia. Somos cristãos. O nosso país é celestial. Eu tenho aqui o país, o Brasil. Mas isso daqui é toda a vergonha que o meu corpo também dá. É a vergonha do Brasil, é a vergonha dos nossos corpos, que é o natural. Mas por dentro de nós, existe uma coisa que não está no Brasil, está em você como indivíduo. E é isso daí que você glorifica a Deus. Amém? Aleluia. Bom, eu já estou encerrando. Então, quando ele me santificou com o seu próprio sangue, o Espírito Santo pôde entrar e ele e eu pudemos ter companheirismo como no Éden. Eu não preciso ter companheirismo com Deus lá no milênio, que lá é o Éden. Mas agora, nesse Éden, eu estou tendo companheirismo como no Éden. E esse Éden humano aqui é de Satanás. Como levou 6 milênios para Deus criar o mundo, eu sei que o outro vem agora, Osmar, você errou, é 6 dias. Mas um dia para Deus é 1000 anos. Aí você tem que ir lá chamar o irmão São Pedro, que não era teólogo, e aprender com ele. Onde você aprendeu isso, Pedro? Então, 6 dias Deus levou para criar. O mundo era 6 milênios. E 6 milênios depois que o homem se perdeu, foi entregue o mundo nas mãos de Satanás, e a Bíblia diz, São Paulo fala sobre isso, o Deus desta era maligna. Então, o mundo de São João está no maligno, jaz no maligno. Eles ficam com esse negócio, o Brasil para Cristo. O Brasil é do Senhor Jesus. Não. O Brasil está no maligno, em todas as sujeiras, imoralidade, política, tudo imoral, religião, está no maligno. Mas o crente verdadeiro é que é de Jesus. Não é o Brasil, é o crente. Não é o povo, o país da África, é o crente que é de Jesus. Não é aquele país do Portugal, é o crente. E tem que ser aquele crente no qual possa Deus manifestar nele
e ele mostrar a fisionomia de Deus no dia que ele vive. Sabe, aquela fisionomia alegre. Por quê? Lá atrás, 50 anos atrás, porque ele me salvou. Depois, porque ele mandou um profeta. Como fiquei satisfeito, mostrei a alegria, a fisionomia no meu rosto, já mostrava que eu estava alegre por crer num profeta. Do ano 2000 para cá, outra vez Deus mudou nossa fisionomia. E nós ficamos alegres, outra vez, porque vimos a palavra revelada, aberta, vimos um livrinho e metemos a boca nele, comemos mesmo. Comemos o livrinho, sem preocupar com os outros. Isto é maravilhoso. Isto é ver Deus, cada dia, transfigurando. Isto é, mudando sua fisionomia, seu aspecto, seu rosto, sua máscara. Hoje ele é Jesus, amanhã ele é Brana e hoje ele é nós. Mudou a sua fisionomia. Não vai ficar pensando aí, que existe uma religião aí, ainda existe essa religião, que o fulano se estabeleceu como Deus criador do universo. O homem tem que ser muito ruim, ele tem que ser um animal para pensar assim. E quando eles anunciavam, agora vai entrar o poderoso, o criador do universo, fulano de tal. Eu falei, mas como pode? Não tira nem uma dor de barriga. E chamando de criador do universo. Morreu. 1 ano ou 2 atrás. Mas o povo tinha ele como Deus. Está na internet. Você vai e procura. Amém. Deixa eu terminar. Não é assim que você tem que crer em Deus, que você é um Deus minúsculo, você é um Deus de manifestação, você é um Deus de corpo humano, você é um Deus de fisionomia. O eterno está escondido aí dentro, mas em cada tempo eterno, esse Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, ele manifesta só a mensagem do dia. Ele só prega aquela mensagem. No Pentecoste ele pregou o Espírito Santo e deixou o povo sem saber dos mistérios escritos no Apocalipse durante o período que João ficou na ilha de Patmos, recebendo aquelas visões e que aquilo seriam acontecimentos posteriores em 7 eras da igreja, 2 milênios. E Deus ficou quieto com aquilo, era a mensagem daquele dia. Mas quando chegou o dia dele vir em carne outra vez, vou tomar um corpo. O homem não é Deus, Deus é o homem. É isso que vocês têm que ter maturidade. Maturidade. Deus na paternidade, na filiação e no Espírito Santo. Para mim terminar aqui. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, 181. E você sai fazendo de um Deus 3, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, como outro, né? Com certeza você cega um judeu bem aí, porque ele sabe melhor. Ele sabe melhor do que isto. Aquilo com certeza faria de você um idólatra, tanto quanto os idólatras. Você tem 3 deuses, você tem que fazer deles o mesmíssimo Deus. Deles o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O mesmíssimo Deus. Ele como Pai criou, como Filho salvou, como Espírito Santo iluminou. Amém? Aquilo com certeza. Você tem que fazer dele o mesmíssimo Deus. Não existem 3 deuses. São 3 ofícios do mesmo Deus. Eu tenho dito, os dualistas não creem em 2 deuses. Chamamos de dualista porque o irmão Brana também chamou de dualista, mas o dualista no tempo do irmão Brana cria que o Pai era Deus, mas que o Filho não era Deus.
Irmão Branham diz que aquela doutrina era mais fraca do que a sopa feita da sombra do frango que morreu de fome. Essa foi a expressão do irmão Branham. E o que ele estava fazendo? Ele estava crendo no Pai, que era Deus, o Filho não era Deus. Isso é dualista. Isso é o que o irmão Branham combateu nos seus dias, e é o que o povo da mensagem do profeta, desde quando começou essa mensagem da ressurreição isolada no Brasil, ela já vem com essa raiz dos Estados Unidos de dualista. E eles são dualistas. E por isso o irmão Branham diz, o dualista é hipócrita, é sem semente, ele não sabe de onde ele veio. Porque para você saber de onde você veio, você tem que conhecer seu pai. E eles não conhecem o Pai. Eles querem ter um Pai, Jesus não é. E a Bíblia diz, ele é Pai da eternidade. Ele é Filho, sim, mas ele é Deus forte. Isaías 7,14, 9,6. Ele é o mesmo. Amém. Amém. Terminando, vejam, Deus serviu na paternidade, que é como Pai. Ele serviu no ofício de filho, na filiação. E ele serve agora na dispensação do Espírito Santo, o mesmíssimo Deus. Pai, só o Senhor pode ajudar o povo a entender a revelação que o Senhor deu através do seu profeta nesse tempo final, para todos nós obedecermos. Cremos nesta palavra, Senhor. Vemos como ela é. Vemos o Pai, Espírito, no Filho, carne, para poder se manifestar, para vermos seu parecer, seu rosto. Mas um dia o Senhor transfigurou e logo ao brilho daquele rosto apareceu Moisés e Elias. Nós cremos nisto, Pai. Isto é uma transformação que o Senhor mesmo naquele dia teve uma transfiguração, seu rosto brilhou, mas o Senhor mostrou que teria esta manifestação de Moisés e Elias na terra, e já estamos para ter, quando a noiva sair daqui, Moisés e Elias entrarão em cena entre os judeus e a igreja gentia, a virgem Nécia. Mas que hora estamos nós vivendo, Senhor? A hora de uma manifestação da sua fisionomia na igreja. O Senhor quer ter um povo no qual o Senhor olha e vê o Senhor. E que o Senhor está aí dentro, dentro do homem, dentro da mulher, com os mesmos cansaços, fadigas, com o mesmo choro, com as mesmas dores que o Senhor teve na terra, mas por dentro, por fora é uma fisionomia cansada, esgotada, exausta, mas por dentro é Deus, é aquela fé inabalável, é crer nisso. O Senhor ajuda este povo a crer de que eles são humanos e mortais, mas por dentro é Deus, Senhor. A única coisa que dá-nos força, graça para vencer o mundo no qual vivemos é o que está dentro. Deus, a palavra, a revelação, a manifestação do dia, o completo capítulo de Apocalipse 10. Dentro da esposa nesse dia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.